Olá pessoal, graça e paz. Vamos continuar com a nossa leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes e hoje vamos estar concluindo a segunda parte do capítulo 10 intitulado Identificação. Número 3. A identificação é um sentimento de grande intensidade. No exemplo de Moisés, ele não se vê como sendo melhor do que o povo. Antes, se associa com pecadores e roga a Deus que use para com o povo da mesma graça e favor dos quais ele tem sido alvo, e não que o castigue com o mesmo tipo de pena que o povo merece. Relembrando o incidente, em Deuteronômio, no capítulo 9, ele diz: Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido. Verso 18. Moisés carregava todo um povo em seu coração. Não admira Deus dizer: o teu povo que tiraste do Egito. Moisés não tinha mais talento, nem desejaria viver se não alcançasse perdão para a quebra da aliança por parte do povo. Estava mesmo disposto a perder seu privilégio de ter o nome escrito no livro da vida. Tão intensa era sua oração e clamor que permaneceu prostrado os 40 dias. Outro exemplo não conhecemos. Identificou-se tanto com os transgressores que chegou a dizer, incluindo-se: perdoa a nossa iniquidade e toma-nos por tua herança. Êxodo capítulo 34, verso 9, parte B. Paulo também evidencia a intensidade de sua intercessão pela casa de Israel quando diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Tanto testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Romanos 9, verso do 1 ao 3. Outro exemplo é Neemias. Ele ouvia um relatório da deplorável situação em que se encontrava Jerusalém e o restante do povo que não havia sido levado para o exílio, em vergonha e desprezo. Sua imediata reação é orar. E com que intensidade, pois logo se identifica com a situação do seu povo. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Sua oração que se segue obedece o mesmo padrão da oração de Daniel. A identificação com o povo e seus pecados faz-se presente, apesar de ser um homem justo. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ver Neemias, capítulo 1, do verso 5 ao 11. Vemos essa mesma intensidade em Jesus, tanto no Getsêmani, como quando pede perdão pelos seus algozes, apesar de estar em intensa agonia. Número 4. A identificação leva ao sacrifício de prazeres lícitos. O intercessor será muitas vezes possuído por um peso tão urgente de intercessão que será induzido a deixar uma refeição, sacrificar um passeio, horas de sono e etc. Urias é o exemplo de um coração identificado com a causa por que luta. O capítulo 11 de 2 Samuel relata a história do adultério de Davi com Batseba, mulher de Urias, um dos seus soldados que estava no campo de batalha. Como ela ficasse grávida, Davi mandou vir Urias da batalha e o enviou à sua casa para estar com a esposa. Ele, porém, se recusou a fazê-lo. Davi, intrigado, perguntou-lhe: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher?
Tão certo como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. 2 Samuel, capítulo 11, verso 10 e 11. Davi embriagou Urias a fim de ver se assim ele iria, mas tudo em vão. Ele estava identificado com a batalha e recusava-se a desfrutar de prazeres lícitos antes de voltar vitorioso. Seus companheiros estavam na luta, como gozar, como beber e seguir seu caminho indiferente quando o povo estava no campo de batalha e muitos estavam morrendo? Como a igreja pode se assentar indiferente, alisando os bancos do seu templo, apenas desfrutando das bênçãos do reino, quando há um mundo que caminha para o inferno? Como seguir seu caminho na indiferença do seu coração, quando há um corpo ferido e opresso e doente? Impossível. Levantarmos-nos, sim, como intercessores que sejam capazes de identificar-se com as causas pelas quais Jesus Cristo se identificou. Número 5. A identificação é a empatia e não mera simpatia. Na simpatia dizemos, sinto muito pelo seu problema, mas logo nos esquecemos do fato. A empatia diz, eu sinto como você sente, e então enfrenta o que ele enfrenta por meio da intercessão. A empatia nos ajuda a não criticar pessoas e deixar que Satanás as quebre como nossa língua. Estaremos do lado delas, sendo canais da sua cura, mesmo que não mereçam. Tudo quanto Deus tem feito por nós é por causa da sua misericórdia e graça. Nada tem a ver com merecimento. O mesmo Espírito estará no intercessor, que sabe que se não for agora, estaria na mesma situação em que o mundo lá fora se encontra, sem Deus e sem esperança. Paulo está falando da empatia quando diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Romanos 12, do verso 15 ao 16. Jesus vive essa empatia. O autor da carta aos Hebreus testifica dessa verdade ao afirmar, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também. Ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referente a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 2, verso 14, 15, 17 e 18. Jesus tornou-se homem e enfrentou tudo quanto este enfrenta e pode dizer-nos, sei o que você está passando, sei o que você está sentindo e tenho recursos para alterar as suas circunstâncias. Mas nós já somos humanos e sabemos o que é ser homem, nascido no pecado, ser escravizado por Satanás. O crente já conhece o horror de viver sem Cristo e a glória de o conhecer. Portanto, não é necessário um grande esforço para deixar-se dominar pela empatia a favor dos demais homens. Não podemos esquecer que éramos e o que Cristo fez. Por isso, manterá nossa atitude de gratidão a Ele como de compaixão e identificação, como os homens em suas desesperanças e angústias, com o fim de sermos canais para levá-los àqueles que lhe dará a razão de viver, Cristo Jesus. E aqui encerramos o capítulo 10. Até o próximo vídeo.